abertura da furação do rebite, ok? Já fiz a abertura de todos, inclusive do que vai fazer a vez do rolamento, onde vai ser instalado o pneu. Então vamos agora fazer a instalação do suporte de pneu nos eixos, começando pelos eixos de MDF. E para fazer a instalação, meus amigos, essa parte do rebite fica por baixo do eixo. Lembrando que esse rebaixo, ele fica na parte de baixo do caminhão, positivo? Então vamos usar o rebite dessa forma. Passo o rebite, parafuso, arruela e a porta. Parafuso também, meus amigos, mesmo sentido, baixo para cima. Essa parte aqui vai ficar na parte de cima do eixo, positivo? Agora com a chave de fenda vamos fazer o aperto. Do outro lado, mesmo procedimento. O rebite e o parafuso na mesma posição. Pronto, meus amigos, suporte de pneu instalado no eixo MDF. Agora eu vou instalar o outro. A gente usou essa furação, né? Eu fiz ela adaptada porque eu tinha esquecido da furação. Aí que eu fiz? Fiz 2 furos nesse suporte. Então, no eixo do MDF, eu já usei esse suporte com os 2 furos. Positivo, suporte com a aba. Esse aqui eu vou reservar para mim usar ele no eixo tábua de pinos. Beleza? Agora vamos instalar suporte com apenas um furo, eixo do MDF. E esse suporte também tem apenas uma furação de um lado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me atentar ao lado da furação. Então, o que eu faço? Eu instalo esse. Esse vai seguir a vez desse aqui. E esse vai fazer a vez desse eixo. Por quê, meus amigos? Essas barras tem que ficar de lado oposto. Tem que ficar do jeito que está o desenho. Então, essa furação combina com o desenho e essa furação também combina com o desenho. Então vamos montar esse eixo nessa configuração, positivo? Esse eixo aqui, como vocês podem ver, já está na configuração correta. Depois vou montar os 2 eixos, depois vou instalar as hastes, aí vai ficar perfeita a montagem. Essas dicas, meus amigos, depois que você monta o eixo, aí você vai ver, por exemplo, esse aqui está a forma correta. Aí você vai montar o eixo aqui também correto, positivo. Mas vamos supor que eu não me atento a esse detalhe, eu monto o eixo nesse formato. Depois, meus amigos, a única coisa que vai fazer é perder tempo para inverter, positivo, ou então fazer outro furo desse lado, mas não compensa. Compensa mais desmontar e inverter. Para evitar essa perda de tempo, mais uma vez vou repetir para vocês. Preste muita atenção no desenho para ver a configuração que está montado os eixos, para vocês não perder tempo. Beleza, meus amigos? Então fica a dica. Sempre muita atenção na hora de montar o eixo, porque parece que não, mas isso aqui depois tá tudo montado para desmontar, perde tempo e não vale a pena. Então, bora continuar aí a montagem dos eixos. Tá aí, meus amigos, suporte dos pneus instalado no eixo. Agora vamos colocar as hastes e finalizar os eixos de MDF. E para fazer as hastes, meus amigos, eu vou usar o arame 2,6 mm de diâmetro e vou finalizar usando a capa do fio flexível 3,9 mm. Depois eu vou soltar a ponta da capa aqui, um pedaço, a gente
travar o suporte direcional aqui do eixo, beleza? Agora o que eu vou fazer? Deixar alinhado o máximo possível os suportes de pneu, medir, sempre lembrando que vai vazar os dois furos positivos, vai ficar a parte de baixo aqui, aí sim a gente vai travar com a capa do fio, beleza? Mas isso vocês vão acompanhar agora no vídeo. Pronto, meus amigos, os dois pedaços de arame para os dois eixos de MDF, ok? Agora já vou cortar as duas partes e reservar para a gente montar os eixos, sarrafo, tábua de pinos. Positivo? Eixo, sarrafo de pinos, eixo, sarrafo MDF. Vamos finalizar agora. Agora, meus amigos, eu vou achar o meio da haste. 17, então 8,5. Vou gabaritar o outro também. Agora eu vou fazer essa curva. Ele vai ficar nesse formato aqui. Porque depois, se eu precisar ajustar, fechar as partes, por exemplo, pneu, ele vai ficar desalinhado. Você pode ou entortar mais essa curva, deixar ela mais curvada, ou diminuir, ela abre, tá? Vai abrir, vai fazer esse movimento. E se eu aumentar a curva, ela vai fechar, fazer o movimento contrário. Positivo? Então isso aqui fica bacana para você fazer o alinhamento dos pneus, beleza? Nesse formato, pode até dobrar um pouquinho mais. Mesmo procedimento. Agora vamos deixar alinhado na medida do possível as pontas dos eixos para fazer a medida na haste, fazer a dobra e instalação do suporte. Pode riscar uma folha de sulfite ou usar régua, pode fazer de várias formas. Você usa a régua, deixa alinhada as pontas. Eu estou fazendo esse eixo, então a furação tem que ficar desse lado. Vou medir o centro do eixo. Agora, meus amigos, para fazer a dobra tem que ser paralelo com esse relevo aqui. Vamos chamar isso aqui de ponta da flecha. Então eu não vou dobrar nesse sentido e nem para esse lado. Positivo, eu vou estar olhando para ele, vou dobrar ele nesse sentido. Vou fazer a dobra, vocês vão acompanhar. Fiz um ajuste, meus amigos. A dobra ficou muito curta, diminuiu muito o tamanho do eixo. Essa curva que eu fiz pra gente ajustar o alinhamento dos pneus não ficou bacana. Então o que eu fiz? Estou fazendo um ajuste na haste de direção. Aumentei o espaço para dobra. Meus amigos, miniatura é isso aí, tá? A gente sempre pode acertar de primeira, mas de repente se errar, aí é só corrigir. Fica desse jeito a dobra da haste direcional. Agora vamos instalar novamente, a gente vê o resultado. Aí lembrando, meus amigos, essa haste ela é na parte de cima do eixo, tá? Nesse sentido, ó. A parte do rebaixo fica para baixo, então a gente vai instalar a haste nessa posição. Pronto. Agora eu vou tirar o excesso do arame. Repetindo, a capa do fio flexível 3,8 mm.